Este programa é livre para todos os públicos. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e sempre, a Ele a nossa adoração, o nosso louvor e a nossa glória pelos séculos dos séculos. Amém. Nosso Senhor colocou no nosso coração um versículo bíblico para meditarmos neste momento. Segunda carta a Timóteo 4:3. Porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. Palavra do Senhor. Não é preciso, meus irmãos, muitas análises para chegarmos à conclusão que o nosso mundo está doente, enfermo, por falta de Deus. E a grande tentação desses tempos chama-se secularização, que é um movimento cultural que a todo custo tenta tirar Deus do centro e colocar o homem no lugar de Deus. Mas na verdade não é o homem que ocupa o centro, mas a tecnologia e as ideologias que vão massacrando a pessoa humana. Do secularismo nós temos várias outras realidades medonhas que surgem dele. Por exemplo, o relativismo. O relativismo tira do coração da pessoa humana a verdade. E o ser humano passa a criar a sua verdade. E isso traz a morte da pessoa humana. Essa realidade também produz outra ideologia nefasta, que é o hedonismo, a busca do prazer pelo prazer. Ou seja, a pessoa humana, dentro desse contexto, fica a buscar um sentido para a sua vida onde não encontra. E então, todo esse movimento cultural, essa guerra cultural travada contra Deus, contra a verdade, vai entrando nos corações das pessoas e elas não suportam a verdade, não suportam a Deus, não suportam a moral, não suporta a liberdade em Cristo. Somente Jesus é capaz de dar sentido à nossa vida, porque dentro de nós existe uma realidade, um lugar que somente Deus pode ocupar. E São João Paulo II dizia: essa cultura de morte, causada pela secularização, pelo relativismo, pelo hedonismo, nada mais é do que a morte da pessoa humana. E não há morte mais triste do que esta do espírito humano. O padre João Moama, há 50 anos atrás, aqui no Brasil, já dizia: o ser humano está entrando numa neurose do espírito, uma morte da espiritualidade. É por isso, meus irmãos, que as pessoas não suportam a verdade da salvação. O mundo não suporta a cruz. E o pior, meus queridos irmãos, é que dentro da igreja nós percebemos pessoas que vão trabalhando uma igreja sem a cruz, uma igreja sem a verdade,
uma igreja meramente humana, ecológica, uma igreja que não adora, uma igreja que não se incomode com a conversão das pessoas, com a santificação das pessoas. Os tempos não são fáceis. Querem a todo custo nos calar a verdade que é Cristo, a verdade que é a salvação que vem da cruz, que vem do ressuscitado. E eu estou aqui para dizer para vocês que a nossa verdade não morre. A nossa verdade é Cristo crucificado, ressuscitado para a nossa salvação. Um católico não pode rejeitar esta verdade. Nós não podemos submeter nossas vidas ao relativismo, às ideologias que querem subtrair de nós a beleza da salvação em Cristo. A igreja existe, já dizia São Paulo VI na Evangelii Nunciandi, para evangelizar. E Madre Teresa, ao responder a uma pergunta de uma repórter o que é evangelizar, ela diz: minha filha, é ter Jesus no coração e levá-lo aos outros. Esta é a nossa verdade, tão simples e tão profunda. Ter Cristo no nosso coração e levá-lo aos outros. Nós não podemos nos curvar diante desse mundo cruel, pagão, sem Deus, que querem calar a voz do Evangelho. E se vocês quiserem aprofundar, leia o Catecismo, o parágrafo 675 e mais uns 2, 3 parágrafos seguintes, que vocês vão entender o que a própria igreja nos diz a respeito desses tempos e desse momento cruel que nós estamos vivendo, cruel para a fé, para a evangelização. Quem recebeu a graça do batismo, quem foi adotado por Cristo como filho do Pai Eterno, não pode abrir os ouvidos à voz desse mundo que quer inocular em nós o veneno da apostasia, o veneno da negação de Deus. Nós somos chamados nesse tempo a pregar a palavra de Deus com a vida e com o testemunho, sem jamais, meus irmãos, submeter a nossa consciência de católicos, consciência resgatada por Cristo, a todos os ditames desse mundo perverso. O mundo não quer Deus, mas o mundo não tem uma mensagem capaz de dar sentido à vida da pessoa humana. Esta mensagem vem da cruz, vem de Jesus crucificado, a verdade que nos salva, a verdade que renova o mundo e que renova a igreja. É a Cristo que nós queremos submeter a nossa vida, porque Ele é o Senhor. Esse Jesus, meus irmãos, que a Virgem Maria trouxe no seu seio e o acompanhou até a sua paixão na cruz. Por isso eu quero consagrar todos vocês neste momento a Nossa Senhora, porque os tempos são difíceis e nós temos essa grande advogada que é Nossa Senhora, que não vai nos deixar perder-se nesses caminhos de mentira. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É uma palavra firme de nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho de São João. Nós temos a verdade, a única verdade, que é Cristo,
E Nossa Senhora não nos quer para ela, mas nos quer nos braços da verdade, que é o Filho dela. Porque é em Cristo que nós encontraremos a salvação. É nosso Senhor, somente Ele, capaz de dar a cada um de nós esse despertar para a luz e para a verdade. E o mundo precisa dessa verdade. O mundo sem Deus não chegará a lugar nenhum. Somente vai estragar a vida das pessoas, das nações, das culturas. Eu conversava ali há pouco com o padre Lara, e ele dizia: nós estamos numa cruzada cultural. É uma luta contra essas forças do mal espalhadas nos ares pela cultura modernista, esta cultura centrada no prazer, centrada numa antropologia vesga, uma cultura sem a moral, uma cultura sem a verdade. E a nossa cruzada é contra esse império pagão que quer se levantar ao mundo para obscurecer as nossas almas e tirar-nos a graça de pertencermos a nosso Senhor. Nós não pertencemos ao império do mundo. O nosso império é o império de Cristo, é o império de Jesus. O lugar de Cristo nesse mundo ninguém tira, porque Ele já se nos deu na cruz e dividiu o tempo entre um antes e um depois. Nós vivemos no tempo dele, que é o Kairos, que o seu Espírito opera no coração de toda a nossa igreja. Nós somos chamados, meus irmãos, a viver a doutrina da igreja, a tradição da igreja, a palavra de Deus conjugada nesta grande verdade que ilumina a compreensão de nós mesmos, a compreensão da história, a compreensão da humanidade. Somente em Cristo, Cristo crucificado, nós podemos encontrar o sentido para a nossa vida, o sentido do nosso empenho missionário para levar o Evangelho às pessoas, para que elas se convertam, para que elas se tornem realmente discípulas de Cristo, e também o nosso empenho sócio transformador deste mundo, com o nosso exemplo, com a nossa honestidade, com o nosso jeito de ser em Cristo Jesus, porque nós somos discípulos. O discípulo de Cristo não tem medo da verdade, porque a verdade liberta. E nós precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes a mentira se veste de verdade e sai pelo mundo a perder as almas. Que Deus nos ajude a viver esse dia como um grande Pentecostes para a nossa pátria. Que este dia possa nos dar a consciência que a nossa igreja, una santa católica, é a epifania do ressuscitado no coração desse mundo. E que todos nós batizados devemos lutar pela Santa Igreja, pela sua missão, pela missão de Cristo que ela evoca para nós, porque a igreja é o corpo místico dele. A igreja é santa, nós seus filhos somos pecadores, mas nós precisamos da igreja, porque ela é a mãe que nos alenta com seus sacramentos, com a palavra de Deus, com a sua tradição, com seu magistério autêntico, para que as nossas vidas não se percam nos becos das estradas erradas deste mundo. Consagremos nossas vidas a Nossa Senhora, rezando uma Salve Rainha
todos de pé, virados aqui para a imagem de Nossa Senhora de Fátima, rezemos pelo Brasil e pelas nossas famílias, todos juntos. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas, após a advogada nossa, misericordiosa. Sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Que lindo ouvir a voz desta multidão clamando por Nossa Senhora. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, rogai por nós. São José, patrono da Igreja, rogai por nós. Que Deus abençoe a nós e abençoe o Brasil.